Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde a gente fala sobre Excel e VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. E falando de coisa completa, essa daqui já é a 19ª, exatamente, a 19ª aula do nosso sistema de precificação de produtos e serviços, tá? Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui o link para você poder acessar a nossa playlist e assistir todas as aulas com bastante calma. Lá a gente está explicando tudo detalhadinho, tá? Desde a ideia do projeto até cada linha que a gente utilizou aqui para esse projeto específico, beleza? Então não se preocupe mesmo que você seja iniciante aí no projeto. E hoje a gente vai dar sequência aí para tudo aquilo que a gente já fez nas aulas anteriores, beleza? Bom, então bora lá para o VBA para a gente dar sequência aqui no nosso projeto. Bom, galera, então nosso próximo passo. Não. Agora, bom pessoal, então a gente está aqui no VBA, né, no Excel, e esse daqui é o nosso sistema, né? Então a gente tem aqui o nosso botão de acessar esse sistema, traz a gente aqui para essa guia de cadastro de produtos, que já começa a aparecer alguns produtos. Tá? Tem aqui a guia também de cadastro de componentes, que a gente trabalhou bastante nela nas aulas anteriores. Lembrando, essa daqui é a 19ª aula dessa sequência, né? Então desse projeto. É um projeto aí já bem grande, bem completo, tem bastante coisa aqui super legal para vocês aplicarem, tá? Então eu aconselho fortemente, assistam as aulas anteriores, caso vocês não tenham assistido, porque isso vai agregar muito aí para o seu desenvolvimento, né? Para você realmente aprender como colocar a mão na massa e fazer seus próprios projetos aí. E caso você tenha dúvida em qualquer momento, é só entrar em contato, deixa aqui nos comentários e eu sempre respondo vocês, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer aqui então, galera? A gente vai fazer o seguinte, olha. Aqui dentro do cadastro de novo produto, a gente na aula anterior adicionou esse família aqui, né? Onde eu consigo agora cadastrar as famílias dos produtos, tá? Qual que é a proposta dessa aula? Agora eu quero clicar nesse botão de cadastro de produto que ele salve isso daqui como deve ser feito, tá? Então colocando agora todos os componentes. Ele já está criando o produto em si, né? A parte do cálculo a gente já fez. Agora falta só ele desmembrar, né, e salvar também todos os componentes, as taxas que esse produto tem. A gente também vai deixar tudo preparado já certinho para depois fazer os filtros, né, dentro da nossa lista e a pessoa poder fazer pesquisas dentro da lista de produtos ou serviços. Tudo bem? Bom, e aqui a gente tem uma possibilidade de um bug, né? Então um bug aí um pouquinho chato. Por exemplo, se a pessoa vier aqui, olha, e colocar que ela vai alugar um veículo, usar combustível e horas presencial, como a gente fez aqui várias vezes, né? E que ela vai usar, então, né, colocando lá no produto, um aluguel de veículo, 100 km rodados e 8 horas de trabalho, ele vai calcular aqui pra gente tudo bonitinho. Só que olha que interessante, aqui ele está zerado de taxas, porque eu não marquei nenhuma taxa. Ele está zerado aqui com relação ao valor total, porque eu não coloquei margem de lucro. E o lucro, obviamente, também está zerado, porque o lucro está vazio, então ele não consegue calcular isso. Né? E também não tem a família. Se eu clicar aqui, olha, em cadastrar produto, ele vai pedir aqui para mim uma descrição, vou colocar aqui teste, por exemplo, vou dar OK, e aí ele salvou o produto desse jeito. Né? Então se eu vier aqui, olha que estranho, ficou lá taxa vazio, lucro vazio e total zerado. Né? Então isso não faz o menor sentido. Tá? Então essa daqui vai ser a nossa primeira etapa aí no nosso trabalho, vai ser impedir esse bug, tudo bem? Então como que a gente vai fazer isso? Vamos controlar esse preenchimento, tá? Para fazer isso, a gente vai lá no nosso formulário então de cadastro de produtos, né, que é o FR Produtos, e a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou afastar um pouquinho aqui essa CB, tá? Vou deixar um pouquinho afastada, e eu vou adicionar um label aqui, tudo bem? Que eu já tenho, inclusive, aqui no meu FR Sistema. Tá? Então, eu vou aproveitar o label que eu já tenho aqui no FR Sistema. Eu vim aqui, olha, na guia de componentes. Então, eu cliquei aqui no formulário, no multipágina, tá? Então, eu estou vendo aqui PG produto. Eu vou trocar ele aqui para PG Comp, tá? E o que vai acontecer aqui no nosso PG Comp? Você vai ver, é meio chatinho de enxergar aqui porque ele é branco, né? Por conta do laranja que a gente está utilizando no geral, mas ele tem um asterisco aqui em cima. E é esse asterisco aqui que a gente quer. O padrão de nome dele, olha, é LBV1, tá? Então isso daqui vai ser legal pra gente. Eu vou copiar esse label, ok? E vou trazer aqui para o nosso FR Produtos, tá? E aqui eu vou colar ele,
O LBV1 vai ficar aqui do ladinho aqui da nossa caixa de combinação, ok? E o nosso vocabulário de novo, e ele vai ficar aqui do ladinho da nossa text box ali do lucro, tudo bem? E eu vou dar nome para esses dois labels. Então esse daqui já veio como LBV1, esse novo aqui eu vou chamar ele de LB de label, underline V de vazio, 2. Né? Então tem o LBV1 e o LBV2, tudo bem? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, olha, no botão de cadastrar produto, tá? No evento clique dele, e eu vou fazer aqui uma verificação a mais, tá? E para essa verificação eu vou precisar aqui de um dim v as variant, né? As variant. O que é esse variant? É um tipo de variável que aceita o verdadeiro ou falso, né? O true ou false. E a gente vai usar isso para identificar se as caixinhas obrigatórias foram ou não informadas, tá? Então isso daqui vai ajudar a gente, beleza? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com que ele verifique toda essa estratégia. Antes dele fazer essa pergunta aqui, né, de qual que é a descrição desse produto e tudo mais, eu vou fazer essa verificação se tem alguma coisa vazia que não deveria ter, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, for, e até também vou precisar de mais uma variável aqui, dim es double, e também vou usar aqui, olha, dim lb as msforms.label, ok? Então, lb como label e i como double, ok? Então eu falo o seguinte, ó, for i igual ao 1, 2, 2. Por que você vai fazer com for se só tem 2, Lucas? Porque essa estratégia aqui serve para 2 ou para 50, tá? Só vai mudar esse número que você vai colocar aqui no final, beleza? E aí você pode ter quantos labels for para fazer essa estratégia que a gente vai usar, que vai funcionar legal, tudo bem? E eu vou falar o seguinte, olha, seta lb igual a mi.controls, abre parênteses aspas, e aqui veio o padrão que a gente estava usando, lb underline v, fecha aspas, e comercial i. Por isso que a gente chama de LBV1 e LBV2, né? Então ele vai fazer LBV1 da primeira vez, na segunda vez ele vai fazer LBV2. Se eu tivesse 50 labels ali, eu ia colocar LBV1 até LBV50 e aqui ele ia fazer todos já para mim, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, lb.visible é igual a false, tá? Então lb_visible é igual a false. Isso daqui vai esconder esses labels antes da gente começar a trabalhar, beleza? Depois que a gente fez isso, a gente vai falar o seguinte, né? Como é que funciona agora para que a gente possa fazer essa verificação se as caixinhas estão preenchidas, né? Essas nossas duas caixinhas, tanto a caixa de combinação quanto a caixa de texto, elas têm texto padrão, tá? Então eu vou, na verdade, comparar, perguntar se elas estão igual ao texto padrão de cada uma. Tá? Então eu vou começar pela caixa de combinação, if ponto mi ponto, né, cb fam ponto value igual md não, tp família, que é o texto padrão dela, then mi ponto lb v1 ponto visible igual a true, né, que vai mostrar esse label, e depois v igual a true. Quem quer ver é a nossa variável do tipo variant que a gente fez lá em cima, tá? E end if. Agora eu vou fazer o mesmo teste para text box, que é de lucro, né? Então if mi.tb margem ponto value é igual a tp margem, then mi.lb v2 ponto visible vai ser igual a true, v é igual a true, e end if. E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou perguntar para ele, será que o v ficou true em algum momento? Por quê? O natural dele é estar como vazio, né? Então, se por acaso ele virou true, quer dizer que uma dessas duas informações estavam vazias, tá? Então, se ficou true, então if v igual a true, then go to
Aqui é vai para vazio, ok? Então, se por acaso isso aconteceu, vai para vazio. E o que vai ser o meu vazio, né? O vazio, olha, ele já até está aqui embaixo, a gente até já tinha deixado uma caixinha aqui para ele, tá? Então, não é possível cadastrar um produto vazio, né? Então, deixa eu até colocar aqui um outro nome. Eu vou chamar aqui de branco, tá? Só para não dar conflito ali, tá? Branco. O que eu vou fazer? Eu vou criar esse branco aqui embaixo. Então, eu vou fazer aqui exit sub, porque eu não quero que o vazio passe por aqui, ok? Fazer branco, 2 pontos e uma message box também. Message box é só diferente do que a outra mensagem, tá? Por isso que a gente vai mandar para cá. Então, favor informar todos os campos obrigatórios. Então, eu vou colocar aqui o asterisco, né, para indicar para a pessoa que está indicado por um asterisco, ok? Vírgula VB critical, porque isso é um erro, né? E vírgula cadastro de produto, tá? Feito isso, galera, ele vai, toda vez que a pessoa tentar agora salvar sem aquelas informações, ele vai bloquear, tudo bem? Vamos testar isso. Então, salvei, vou rodar. Então, estou aqui, vou cadastrar lá de novo, mesmo produto, tá? Então, subiu, aí 108, então ele salvou aqui do mesmo jeito. Não vou colocar família, não vou colocar cadastro de produto. Margem, né? Então, cadastrei, olha lá, favor informar todos os campos obrigatórios e aos asteriscos brancos lá, né? A gente deixou branco porque o branco destaca melhor aqui no laranja, né? Agora eu vou colocar uma família aqui, olha, eu vou deixar aqui já consultoria, vou sair, ele vai pedir para cadastrar essa família, eu vou dizer que sim, eu vou colocar uma margem de lucro aqui de 100%, por exemplo, né? Quando eu sair, ele vai atualizar os preços e vou pedir para cadastrar o produto. Agora sim, ele pediu para que eu defina um nome para esse produto. Então, eu vou colocar aqui consultoria 1, por exemplo. Ok. E aí, com isso, ele vai salvar lá o produto e já saiu. Se eu conferir aqui no Excel, lá em produtos, está aqui consultoria 1, com a margem de lucro de 100%, o custo ali de produção de 1.200, as taxas eu não coloquei dessa vez, mas ele salvou lucro e salvou total ali de R$2.040. Então tá bonitinho, já melhorou bastante, beleza? Resolvemos aí um primeiro bug de hoje, né? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai testar uma outra situação, que é o seguinte, dentro aqui de produtos, será que ele me deixa salvar um produto que não tem nada selecionado? Então, ó, eu vou colocar que isso é uma consultoria e vou colocar aqui 100% de lucro, igual eu fiz agora, mas eu não vou colocar nenhum componente. Eu vou cadastrar. Aí ele fala para mim, olha, não é possível cadastrar um produto vazio, tá? Então a gente já testou, a gente já fez essa outra situação. Então não tem como, tudo bem? Então agora não dá para a pessoa fazer cadastro incompleto. Beleza até aí? Ótimo. O que a gente precisa fazer? Agora, na hora que ele salvar esses produtos, né, na hora que ele salvar esse item, eu quero que ele faça o cadastro, ou melhor, que ele salve também todas as componentes que fazem parte desse item, tudo bem? Mas, para fazer isso, eu também já quero deixar pronto a parte do filtro que eu vou colocar. E se eu olhar aqui no meu formulário principal, que é o do sistema, tá? Até vou mudar ele aqui de novo de página. Então, F4, vou trazer ele aqui para a página de produto. O que a gente tem aqui? Olha, eu tenho a descrição, né, que é o FPROD, e o FFAM. Descrição e família são as duas informações que eu vou usar para fazer filtro aqui dentro dessa estratégia, tudo bem? Então, como que eu vou atualizar isso daqui? Como que eu vou rodar isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para que, vou pegar aqui, olha, descrição e produto, dar um Ctrl C e vou colar aqui na coluna J, tá? Só descrição e família, na verdade, tá? Descrição e família, colei aqui na coluna J. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui todas essas linhas, aqui, todos esse título e vou colar aqui na M, olha. Então, ele vai ficar assim, ok? Então, percebe que eu coloquei descrição e família, que são os filtros que eu vou usar. E aqui, depois, eu só copiei tudo de novo. Então, ele vai da M até a T, tudo bem? Perfeito. Agora, o que eu quero fazer? Eu vou fazer o seguinte, aqui do lado, olha, eu vou pegar, vou copiar de novo
item, descrição, eu vou colar aqui na V, tá? Então percebe que eu colei 3 vezes aqui, tudo bem? E o que eu vou fazer? Aqui, essa descrição que está aqui na W1, eu vou chamar de componente, beleza? Então, item, componente. E depois eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui na Y, percebe que eu sempre pulo uma. Isso aqui eu faço desde que eu comecei com o VBA, justamente por causa de depois você perceber que você quer inserir alguma coisa ali e parece mais organizado assim para mim, tá? Então na Y vai continuar item e aqui eu vou colocar taxas, tá? Então quais que são aqui os itens que eu tenho, quais são as taxas que eu vou aplicar, né? Que são essas taxas aqui, tudo bem? Para que a gente possa realmente cadastrar bonitinho e fazer com que ele busque essas informações sempre corretamente lá para a gente no nosso projeto, tudo bem? Bom, então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para que quando ele salve essas informações, ele escreva nesses 2 itens aqui quais são os componentes e quais são as taxas que eu tenho envolvidas, tá? Por conta disso, eu vou limpar esses dados antigos aqui, olha, porque eles foram só para a gente testar por enquanto, tudo bem? Então, eu vou cadastrar aqui agora as informações nessas 4 colunas aqui também, V, W, Y e T, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou lá no meu FR taxas, ou melhor, FR produtos, tá? Vou vir aqui no cadastrar produto, tá? E dentro do cadastrar produto, como eu já faço todo o preenchimento ali bonitinho, de acordo com a minha PL produtos, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pedir, né, então antes aqui desse call listas AT produtos, o que eu vou fazer aqui? TLT produtos, eu vou falar para ele, né, ir para outra coluna, né? Então ele preencheu lá TH, ele vai vir aqui agora na coluna V, tá? E lá na coluna V, eu vou falar para ele o seguinte, ó, ponto range, até melhor, ó, L, porque eu preciso identificar a nova linha vazia, vai ser igual a ponto range, cifrão V, cifrão, 2 pontos, cifrão V. A gente fez isso aqui várias vezes, tá? Então eu estou selecionando aqui a coluna V inteira, e eu vou fazer ponto find, what, 2 pontos igual, procurando pela célula vazia, ou seja, a primeira célula vazia, vírgula, look in, 2 pontos igual, xl, values, look at, 2 pontos igual, xl, row, tá? E vou salvar aqui o ponto raw, né? Então a linha onde ele encontrou a primeira célula vazia. E aí nessa primeira célula vazia, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para ele, né, que ele vai preencher o número do item ali para mim. E o número do item é justamente isso daqui, olha, tá? Então eu vou mudar esse preenchimento aqui um pouquinho. Como? Eu vou vir aqui, vou dizer que eu tenho uma variável dim item as double, ok? Aí eu vou pegar isso daqui, vou dar um Ctrl X e vou deixar aqui como item. Antes dele ali, olha, eu vou falar item é igual e Ctrl V, tá? Então percebe que vai dar na mesma, ok? Então o item vai continuar sendo esse worksheet function aqui. Só que agora eu também vou colocar ele aqui embaixo, tá? Então para fazer o preenchimento aqui da coluna V, tá? Então ponto range, cifrão V, cifrão, né? Fecho aspas e comercial L, ponto value, vai ser igual a item. Tá? Então assim ele vai colocar o número do item que aquele componente faz parte. Só que, o que eu vou ter que fazer aqui? Isso vai acontecer para todos os componentes que eu tenho. E os meus componentes estão lá dentro da minha LTBOM. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou falar para ele o seguinte, ó, for i igual a 0 to mi.ltbom.listCount menos 1. Então, para cada um dos itens que foram cadastrados no meu produto, é isso que eu estou falando para ele. Você vai fazer o seguinte, né? Você vai definir o L, até esse L vai vir aqui para dentro também, tá? Aqui o L aqui dentro. Só tirei dali de cima e coloquei aqui dentro. Então, para cada item, você vai achar a primeira linha vazia, vai escrever na coluna V o nome do item, ou melhor, o número do produto em si, né? E dentro da nossa LT, só para você lembrar,
aqui, o que aparece? Aparece o nome do componente mesmo, tá? Quer ver? Olha, se eu rodar ele aqui e colocar, sei lá, um item aqui só para vocês verem, olha, o primeiro item que aparece já é o nome do componente. Então, é esse item aqui que eu quero, ok? Então, como é que eu pego essa informação? Vou voltar aqui. Minha garganta tá horrível, tá, galera? E as cigarras estão gritando por aqui. Então, peço desculpa aí se minha garganta não estiver boa na gravação, tá? Hoje foram bastante horas falando, então a garganta já essa hora já tá ruim. Bom, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, ó, ponto range, cifrão. Então, na coluna W, eu quero salvar o nome do componente, tá? Então, W, cifrão, e comercial L, ponto valor. E aqui o que eu vou colocar? Igual, né, a mi.ltbom.list i, tá? Então, isso daqui vai salvar o nome do componente lá na coluna W. Aí tem um detalhe aqui que a gente esqueceu, olha, que é a quantidade. Então, quantos daquele componente tinha, ok? Então, eu também vou precisar colocar isso, né? Se eu rodar aqui, só para a gente relembrar, olha, colocando um item ali, a quantidade está aqui na frente, olha. Então, eu quero pegar esse número 1 aqui. Então, olha, é 0, 1, 2, 3, 4, é a quinta informação, ok? Como que eu vou salvar isso? Vou ali no mesmo ponto que eu já estava, né? E eu vou fazer mais uma linha embaixo, ponto range, cifrão, W, X, né? Que vai ser a nova coluna aqui, cifrão L, cifrão, aspas, e comercial L, ponto valor, vai ser igual a mi.lt, bom.list, e agora eu vou colocar o seguinte, i,5, 5 é a coluna que eu quero, né? A gente viu lá que é a sexta informação, lembrando que ele começa a contar do zero, né? Então, desse jeito ele vai escrever esses dados para relembrar depois o que faz parte, beleza? E aqui eu vou colocar um next. Então, para cada componente que eu tenho ali dentro, ele vai fazer esse preenchimento. Eu vou deixar uma pausa aqui, porque depois a gente vai testar esse pedacinho rodando, tá? Uma outra coisa, agora eu preciso fazer o preenchimento das taxas em si, ok? As taxas são muito parecidas. Só que como é que funciona as taxas? As taxas estão dentro do nossa LT taxas e ela está só marcada, as taxas que devem funcionar. Então eu tenho um for que é parecido, mas não é igual, tá? Como que ele vai ser feito? Vai ser assim, olha, for i igual a 0 to mi.lt taxas agora, né, porque eu estou na outra, ponto list count menos 1. Até aqui é bem parecido, né? E aqui eu vou deixar já o next também para ninguém esquecer dele, ok? E o que eu vou fazer aqui dentro? Né? Também vou definir o L. Então, L vai ser igual a ponto range, cifrão, Z, dois pontos, cifrão, Z, ponto find, mesma coisa que a gente fez ali em cima. O ato, dois pontos, igual, estou procurando vazio, in look, in, dois pontos, igual, x0 em values, look at, dois pontos, igual, x0 row. E vou salvar aqui no ponto raw, beleza? Então isso daqui vai fazer ele achar a linha correta para salvar a informação da taxa em si. Na coluna Z eu também quero salvar o item, tá? Então vou fazer aqui, olha, ponto range, cifrão Z, cifrão e comercial L, ponto valor, igual a item. Por isso que eu mudei para uma variável, tá? Só para ficar mais fácil, que agora a gente usa algumas vezes. E ali na coluna AA, eu vou colocar qual foi a taxa que a gente colocou, né? E se a gente for relembrar, se eu rodar ele aqui mais uma vez, só para a gente relembrar, o nome da taxa em si é justamente aqui, olha, a primeira coluna, tá? Então, emissão de boleto, comissão de venda, né? Então, a primeira coluna é esse nome aqui que eu quero. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou vir aqui, olha, e vou falar para ele, só que agora não é mais para todos os itens, concorda? Ele tem que estar selecionado para fazer sentido. Então, antes desse item aqui, eu vou falar o seguinte, if, né? Tá melhor. Vou colocar aqui tudo aqui dentro. If, né? Mi.lt taxas.selected e
igual a true, ou seja, se aquele item que eu estou verificando está vazio, está preenchido, ou seja, está marcado, selecionado, então aí sim você vai pegar aqui o L, aí você vai pegar aqui o Z, né, preencher ali o Z e o ponto range, cifrão AA, cifrão e comercial L ponto value vai ser igual, né, e aí eu vou colocar a informação da própria lista, né, então mi.lt taxas.list i, né, então isso daqui vai colocar a informação end if, né, e aí com isso ele vai preencher só as taxas que foram marcadas, tudo bem? Então fazendo com que o preenchimento fique mais correto ali, beleza? Depois ele está fazendo aqui o call, né, do LT e tudo mais, aquela coisa toda. Eu vou fazer mais uma modificação aqui no código, também aproveitando que a gente já está mexendo, que é aqui no nosso CBFan, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu deixei passar até na aula passada, até peço desculpas para você, mas faltou uma linha aqui, olha. O call mdlistas até receber produtos, ele está funcionando, mas ele vai gerar um problema um pouquinho para frente, que está faltando ele atualizar a combo box dos filtros que a gente vai usar daqui a pouco, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, estou dentro aqui de cbfan exit, depois aqui de call mdlistas até cb produtos, eu vou fazer call mdlistas .atcbs, tá? Então depois que ele fez isso, ele só vai fazer essa outra atualização aqui pra gente, e aí vai rodar tudo certinho, vai atualizar também as nossas caixas de combinação, onde eu tenho filtro ali por categorias, tá? Bom, feito isso, salvei e vou rodar pra gente ver, né? Então vamos tentar fazer um cadastro aqui para ver o que acontece. Opa. Então vou marcar aqui as mesmas opções, vou marcar aqui a opção de emissão de boleto nesse primeiro teste, colocar aqui a consultoria, colocar aqui 5% de lucro, por exemplo, tá? E vou clicar aqui para cima, 108, mantendo o mesmo padrão que a gente já fez lá o cálculo pra gente, vou cadastrar o produto. Vai pedir o nome, vou colocar aqui consultoria 1, por exemplo, tá? Salvei, né? Então chegou aqui no nosso for. Vamos entender o que ele vai fazer então. Ele vai vir aqui, olha, vai para cada item dentro da minha lista. Ele já entendeu que existem 3 itens dentro da lista, né? Que foi justamente o veículo, as horas de trabalho, né, que eu tenho e o deslocamento, né? Então foram os 3 itens que eu cadastrei, tá? Então ele vai rodar e ele vai pegar. Então deixa eu até colocar aqui um do lado e o outro do outro, assim fica mais fácil para vocês verem aqui, tá? Ele vai começar aqui então preenchendo a coluna V. Então ele vai identificar aqui o L como 2. Lá na coluna V ele vai colocar ali o número 1, né, que é o primeiro produto. Depois ele vai colocar ali aluguel de veículo e a quantidade, né? Então foi um aluguel de veículo. Aí ele vai procurar agora na linha de baixo, então vai virar 3. Aí vai colocar também o número 1 e é repetido mesmo, porque é o mesmo produto. Aí vai colocar combustível 100 km, né? Então vai fazer a terceira linha, horas de trabalho 8 horas. Terminou. Agora ele vai começar a fazer ali, olha, o Z. Então ele também vai pegar aqui a contagem ali, digamos assim, né? Até colocando para cá fica mais fácil. Vai pegar ali a contagem e vai escrever. Então identificou o L, voltou a ser 2, colocou o número 1 lá, emissão de boleto. Só que o próximo, que seria ali a comissão de venda, eu não marquei. Então ele só colocou a emissão de boleto, perfeito? Então assim ele vai ficar certinho ali pra gente, tá? O produto foi cadastrado com sucesso, né? Então ele fechou ali pra gente bonitinho, ok? Vamos fazer o seguinte agora, eu vou cadastrar um outro produto ali para você ver a diferença dessa situação, ok? Então, deixa eu só colocar aqui, tirar aquela pausa que a gente colocou no código. Tirar aqui a pausa. Vamos lá no sistema, eu vou rodar o sistema inteiro, tá? Então, vou deixar salvo, rodei, veio para cá, então já está lá, ó. Item 1, consultoria 1, né? Eu não coloquei ali ou melhor, eu coloquei ali a família, olha, esqueci de colocar ali o cadastro da família. É até bom a gente sempre conferir por conta disso, então a gente vai ter que fazer isso agora, tá? Aí a margem, né, que o custo de produção, tudo bonitinho, tudo bem? Então só faltou aqui a família. Vamos colocar essa família para aparecer ali. FR Produtos, cadastro de produtos. A gente verificou ela aqui em cima, né? A gente fez aqui todos os preenchimentos bonitinho
inclusive incluiu aí esses itens novos, mas faltou ali a família, né? E até tinha colocado aqui, ó, deixado uma linha em branco já para isso. Então, ponto range, cifrão, C, cifrão, e comercial L, ponto valor igual a mi.cbfam, ponto valor. Ok? Então, isso daqui vai fazer o preenchimento correto ali da nossa informação, tá? Então, eu até vou cadastrar mais um, para vocês verem como é que ele fica ali bonitinho. Então, vim para cá, serviços. Vou cadastrar um pouco diferente agora, então cadastro. Vou colocar aqui só horas de trabalho remoto, né? Então, imagina que é um serviço que só tem horas de trabalho remoto, só que eu vou pagar tanto taxa de boleto quanto a comissão de venda. Então, percebe que eu mudei ali, vão ser 16 horas de trabalho remoto, né? A família, aqui eu vou colocar curso online, por exemplo, vou cadastrar uma nova família, né? E aqui eu vou colocar aqui, esse tem 50% aqui de lucro, por exemplo. Tá? Então, ele vai calcular aqui o valor. Então, ele custaria ali R$ 1.120 para mim, né? E eu vou cobrar ali R$ 1.715,09, tendo ali R$ 571 de lucro nessa situação, ok? O que vai acontecer? Vou fazer aqui, então, o cadastro do produto. Ele vai pedir aqui para mim o código, vou colocar aqui curso online 1, por exemplo, tá? Vou salvar, e aí já apareceu lá atrás, né? E aí já apareceu, ó, curso online aqui na família, 50%, 1.200, tudo bonitinho ali para vocês. Percebe que já está ficando bem legal agora. Finalmente a gente chegou aí numa cara bem interessante de trabalho, né? O que a gente vai precisar fazer daqui para frente agora, né? Eu preciso conseguir fazer o trabalho contrário, né? Então o nosso próximo passo é esse, a gente conseguir fazer o trabalho contrário. Como assim, Lucas? Imagina que você quer atualizar alguma coisa, né? Então eu quero adicionar, trocar, tirar algum componente, adicionar alguma taxa, enfim, qualquer coisa do tipo dentro desses seus itens. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: quando a gente der 2 cliques aqui no item, ele vai abrir aquela janela de cadastro de produto, tá? Essa aqui mesmo, só que já preenchida, né? Ela vai abrir já inteira preenchida, já com todos os dados que a gente precisa para aquele produto específico. Dessa forma, a pessoa vai ter já todos os dados prontos para ela só atualizar os dados que ela precisa e salvar novamente, tá? Então, isso daqui que a gente vai fazer vai ser bem bacana para você aprender como fazer esse laço de uma forma que fica bem legal aí pro trabalho. Beleza, galera? Bom, mas como vai dar um trabalhinho pra gente fazer isso, a gente vai fazer isso na nossa próxima aula. Não se esquece, se você gostou dessa aula, chegou até aqui com a gente, então curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com quem você sabe que gosta de Excel e de VBA, porque isso ajuda a gente a crescer e conseguir trazer cada vez mais conteúdos aí para vocês. Beleza, galera? Bom, até a próxima. Muito obrigado.